O centenário de Carlos Paredes, um filme sobre o poder da arte, um clássico de teatro no Porto e um espetáculo de dança em Lisboa fazem o cartaz de hoje. Seja bem-vindo ao Ensaio Geral. Começaram esta semana as comemorações do centenário do nascimento de Carlos Paredes. Ao longo do ano está prevista uma programação intitulada Variações para Carlos Paredes, que conta com mais de uma centena de concertos, colóquios, filmes, oficinas e um plano de salvaguarda e divulgação da obra do guitarrista. Foi já lançada a biografia Carlos Paredes, nome de guitarra, editada pela Glaciar. A obra revela quem foi o homem e o artista. A autora, Dina Soares, explica ao Ensaio Geral o processo de pesquisa sobre a vida de alguém muito reservado. Foi sobretudo entrevistas, alguma pesquisa documental também, mas sobretudo entrevistas, porque o Carlos Paredes tem a sorte de ter muitos amigos e amigos que não o esquecem. Ele está longe de ser uma memória remota, é uma memória muito presente na vida dos que o conheceram e, portanto, há muitos testemunhos muito vívidos de quem foi o Carlos Paredes. E porquê é que eles têm esses testemunhos? Tinha a ver também com a personalidade dele. Ele era uma pessoa bastante reservada, daquilo que percebi. Tem a ver com a forma como ele marcou essas pessoas? Ele era reservado em relação à sua vida privada, era bastante reservado mesmo. Luís Amar contou uma história no livro que é uma vez um maestro com quem ele estava a trabalhar, perguntou: você tem filhos? Quantos filhos tem? E ele respondeu: alguns. De tal forma ele gostava de preservar a sua intimidade. Mas ele era uma pessoa muito reservada, mas que tinha muitos amigos e que gostava de conviver, ele gostava de estar, embora aparentemente ele não participava muito, mas gostava de ouvir as pessoas, gostava de estar com as pessoas e, sobretudo, a sua arte transmitia uma grande verdade e isso tornava-o inesquecível para todos os que o conheciam. Nascido em Coimbra, filho do guitarrista Artur Paredes, Carlos tentou toda a vida superar o pai e era um espírito livre na improvisação, conta Dina Soares, a autora, que revela mais histórias contidas na biografia. O maestro António Vitorino de Almeida, que gravou um disco com ele, conta que não trocaram uma palavra antes de começar a gravar o disco, que gravaram em estúdios diferentes, portanto nem sequer se viam, que o Carlos Paredes se sentou e começou a improvisar e ele foi seguindo atrás dele. O Carlos não se deixava condicionar por os outros músicos. Ele era um músico muito livre e que fazia o seu próprio percurso. De tal maneira, ele diz numa entrevista que eu li, ele foi acompanhante do pai durante bastante tempo. O pai tinha um programa na emissora nacional, o pai, o Artur Paredes, e ele acompanhava-o. E acho que o pai tinha as maiores fúrias com ele, porque quando dava por ele, o Carlos Paredes já estava a tocar livremente por ali fora, em vez de acompanhar o pai. Portanto, ele nunca foi um acompanhante, sempre foi um improvisador e um solista. A biografia foi apresentada por Rui Vieira Neri e Luís Amaro, que acompanhou Paredes. Em entrevista ao Ensaio Geral, a discípula e companheira do mestre da guitarra durante 2 décadas, explica que o legado de Paredes está vivo e a ser celebrado. Da maneira como nós o estamos a celebrar é muito bonito. Muita gente nova que o está a interpretar, que está a fazer arranjos para os seus próprios instrumentos. Por exemplo, no dia 16 de fevereiro, na aula magna, vai ser o exemplo disso, tudo gente muito nova. É muito curioso, por exemplo, Carlos Paredes em cravo, em gaita de foles. Tudo são contributos para que a música dele não viva como era tocada por ele, porque ainda estávamos no início do Carlos Paredes, digamos assim, mas como a música, quando é boa, quando tem qualidade, consegue abrir caminhos e consegue ser uma fonte de inspiração para os mais novos. Carlos Paredes morreu há 21 anos e Luís Amaro recorda-o com saudade. Era um homem doce, muito correto, muito respeitador, em todos os sentidos. Ele fazia-nos sentir que nós valíamos a pena. Tudo brotava nele de uma maneira muito natural. Mas isso deu-lhe uma liberdade, mas também lhe deu muito sofrimento, porque é abrir caminhos que não estavam ainda abertos, não é? De que é que tem mais saudades? Ele era muito culto. Portanto, as conversas com ele eram de um nível muito superior e eu aprendia muito. Mas, por outro lado, faz muita falta aquele entrar no palco com o Carlos Paredes, sabe? E sentir as palmas das pessoas, aquele calor do público que era para ele e que é uma coisa única. Para assinalar o centenário do guitarrista na sua terra natal, no Convento de São Francisco, no próximo dia 15 de fevereiro, realiza-se o 100 Paredes. O espetáculo conta com o maestro Artur Pinho Maria na direção de um coro e de uma orquestra comunitários. Em palco, mais de 200 artistas num trabalho que é multidisciplinar, explica o diretor artístico e musical André Varandas. É um projeto multidisciplinar
multidisciplinar, ou seja, nós tratamos a obra do Carlos Paredes como ele também gostou sempre de o fazer, cruzando com outras áreas artísticas, a área do teatro, da dança e do cinema, e acabamos por ter criado um espetáculo que engloba isso tudo, toda essa multidisciplinariedade. Tenta contar um pouco também da vida e da obra dele e da forma como ele se relacionava com o mundo, de uma forma muito generosa, muito despretensiosa, muito gentil, e é um espetáculo documentário que cruza aqui acervo audiovisual com entrevistas dele, de áudio e de vídeo, de arquivo e de testemunhos também de gente ainda viva que com ele privou. À guitarra no espetáculo vai estar Bruno Costa, que gravou este projeto em disco. O álbum, que será lançado em março no Museu do Fado, foi registado com uma das guitarras que Carlos Paredes doou à cidade de Coimbra. Os astros alinharam-se e conseguimos levar uma das guitarras que Carlos Paredes doou à cidade de Coimbra. Levámos a guitarra até à Valentim de Carvalho, onde o Carlos Paredes também gravou, e tivemos ali algumas coisas interessantes. Gravámos com os microfones que gravaram com Carlos Paredes. Até colocámos os tripés que eram usados nessas gravações, assim um bocadinho arcaicos. Foi criada uma história muito bonita à volta disto. E gravámos alguns temas que vão chegar a público agora muito em breve, no lançamento no Museu do Fado, já em março. Os 100 anos de Carlos Paredes em concerto dia 15 em Coimbra. É um clássico. Estreou ontem no Teatro Nacional de São João, no Porto, a peça Quem Tem Medo, de Virginia Woolf, de Edward Albee. Esta peça conta com a encenação de Simão do Vale Africano e tem como protagonistas os atores Anabela Moreira e João Reis, que ao ensaio geral falam da riqueza e intensidade deste texto de teatro. Isto é uma espécie de pirotecnia verbal em que as personagens, sobretudo o George e a Marta, que são quem conduzem as operações, fazem do seu próprio discurso essa mesma pirotecnia verbal, no sentido em que criam mundos com ela. Exatamente. E atacam-se. É muito violenta psicologicamente e até fisicamente, não é? Porque quando se diz aquelas coisas é preciso depois também ter uma carga. Mas ao mesmo tempo divertida. Claro. Ou seja, eles divertem-se nesta esgrima toda. E depois também porque é um jogo que eles fazem recorrentemente com alguns convidados que vão aparecendo lá em casa. Produzida pela companhia portuense Subcutâneo Teatro Hialurónico, a peça centra-se na história do casal George e Martha. Isto é um casal que vive junto lá há 23 anos. Esquecer disso, George. 23 anos e que já passou por muitas destas disputas e por muitas destas brigas. É claro que como é uma relação de amor-ódio, isto depois tem muitas variáveis, não é? Há dias em que eles se calhar acordam mais bem dispostos e estão mais próximos um do outro, há dias em que não se podem ver. No fundo é o que acontece muitas vezes com a vida de muitos casais, não é? É como se eles estivessem sempre atentos um ao outro e à reação do outro. E acima de tudo, não há nada que eles façam, ou pelo menos a Marta, não há nada que ela não faça que não seja em função do George durante aquela noite, sendo que é uma noite de bebedeira e é uma história, um casamento de 23 anos com coisas muito pesadas que lhes aconteceram e eles arranjam forma durante esta noite de purgarem tudo. Até 16 de fevereiro pode ver este Quem Tem Medo, de Virginia Woolf, no Teatro Nacional São João, no Porto, e Anabela Moreira deixa um alerta. Acho que é uma peça muito divertida e tenho um spoiler alert, para quem não sabe. A Virginia Woolf não entra. Sim, há pessoas que não conhecendo o texto acham que isto é uma peça da Virginia Woolf, que não é do Albee, ou que a própria Virginia Woolf entra, não é? Mas não entra. A mim já me perguntaram se eu era a Virginia. To die, to sleep, to dream.
Sing Sing é o filme protagonizado por Colman Domingo, que chegou ontem aos cinemas e que tem por base uma história verídica de um recluso que participa no programa de reabilitação através das artes. A atriz Flávia Guzmão, que já liderou um projeto idêntico na cadeia do Linhó, explica que o antigo recluso participou também no filme. A história dessa personagem é de uma pessoa real e inclusive essa pessoa fez parte da equipa de argumento do filme, com outro ator que entra também no filme e algumas outras pessoas, e o próprio filme também tem como atores pessoas que a determinada altura da sua vida foram reclusas dessa prisão do Sing Sing, uma prisão de alta segurança nos Estados Unidos. O teatro como arma de transformação e o filme Sing Sing de Greg Kadar, que poderá valer a Colman Domingo o Oscar de melhor ator. Murdered that Hamlet scene, bro. Shakespeare is in his grave right now. He rolled over. You did your thing, beloved. Prestes a celebrar 30 anos, a companhia Paulo Ribeiro apresenta no palco do Centro Cultural de Belém a coreografia Maurice Acompanhé. Com coordenação musical do Prémio Pessoa Luís Tinoco, este é o primeiro espetáculo de uma trilogia que celebra a dança através da música, neste caso de Maurice Ravel e Freitas Branco, diz Paulo Ribeiro. Temos aqui um Ravel a descobrir, com músicas belíssimas do Freitas Branco. Utilizo só duas, mas a duração é longa, portanto equilibra, e eu acho que a peça tem muito esta dimensão. Começa de forma individual, com uma poética especial, depois esta poética ramifica-se e vai para um coletivo, uma poética ativa, e a pouco há uma celebração do corpo densa, forte e efervescente, e eu tenho a convicção de que esta efervescência em palco, esta densidade em palco, vai chegar ao público, vai chegar à plateia de forma igualmente intensa. Depois do CCB Maurice, a companhia chega ao Porto, ao palco do Teatro Carlos Alberto, de 20 a 23 de fevereiro, passa depois pela Lausanne, Aveiro, Vila Real e Almada. No ensaio geral, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura, que evoca a memória da poetisa Maria Teresa Horta. Maria Teresa Horta foi uma boa amiga e é uma das grandes referências da literatura portuguesa contemporânea. Sendo uma mulher de causas, usou a sua escrita determinada e belíssima em prol dos direitos fundamentais e, sobretudo, da dignidade humana. Sendo coautora das novas cartas portuguesas, tornou-se com inteira justiça no mundo um dos símbolos da liberdade em Portugal. Na celebração dos 50 anos da Revolução dos Cravos, foi com orgulho que ouvimos do Presidente da República de França o reconhecimento, através das Três Marias, da importância da literatura como forma de combate pela liberdade cidadã e por uma cultura de igual consideração e respeito por todos. Pessoalmente, tive o gosto de trabalhar na área da educação com Maria Isabel Barreno e com Maria Velho da Costa, e essa saudade não se desvanece. A sua poesia é marcante pela ligação permanente entre sensibilidade e coragem, entre amor e determinação. Tive o gosto de exprimir a Maria Teresa Horta a minha admiração e homenagem numa homenagem inesquecível na Universidade de Lisboa, ou quando nos fomos despedir no Palácio Fronteira do seu primo e meu amigo Fernando de Mascarenhas, Marquês de Fronteira. A sua biografia de Leonor de Almeida, Marquesa de Alorna, As Luzes de Leonor, é uma obra-prima que marca o nosso tempo, demonstrando que os genes do melhor talento se podem transmitir e perpetuar. A poetisa, cidadã, escritora, jornalista Maria Teresa Horta é, no nosso tempo, um verdadeiro símbolo que não podemos deixar de lembrar. Queria ouvir-te cantar uma canção de embalar no meu colo recolhida,
sentir o teu balançar para o resto da vida. A fechar o ensaio geral, uma homenagem a Renato Júnior. O músico e produtor musical morreu esta semana aos 59 anos. Ele, que também foi jornalista da Renascença, compôs este Queria, a que Lúcia Muniz deu voz. É com saudade do nosso Renato que fechamos hoje o ensaio geral, que teve sonorização de G. Luís Moreira. Boa noite e bom fim de semana. Um dia serás mar e eu serei areia, e todas as estrelas voltarão a alinhar. Tu serás o céu e eu a lua cheia. Queria ser a harmonia para a tua melodia, ao encontro do desejo, deixar a arritmia por conta de um beijo. Queria a música a soar e não ouvir falar que a canção foi esquecida. Dizer que basta amar para não haver despedida. Um dia serás mar e eu serei areia, e todas as estrelas voltarão a alinhar. Tu serás o céu e eu a lua cheia. Serei areia e todas as estrelas voltarão a alinhar. Tu serás o céu